gravado com base, com o objetivo da apresentação virtual do resumo aprovado para a segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, que tem por temática geral Agenda 2030, um novo capítulo para a evolução dos direitos humanos, que irá ocorrer nos dias 12 e 13 de outubro, e está sediada em Coimbra, em Portugal. Tá? O objetivo aqui da discussão, ele se liga, o tema, melhor dizendo, da discussão, ele se liga diretamente com o objetivo 13 da Agenda 2030, como a gente vai discorrer na sequência. A temática geral do resumo, melhor dizendo, antes de falar sobre ela, esse resumo ele foi escrito por mim, Rudinei José Ortigara. Eu sou aluno do doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, que está em Curitiba, no Brasil. Tá? Eu também sou professor da FAI Centro Universitário, também em Curitiba, no Brasil. Como eu estava falando anteriormente, a temática geral desse resumo, ela diz respeito à responsabilidade das empresas para a concretização do objetivo 13 da Agenda 2030, mudanças climáticas e direitos humanos. Com base nessa temática geral sobre a questão do objetivo 13, das mudanças climáticas e sua intersecção com os direitos humanos, é que vai girar o desenvolvimento desse trabalho com outros documentos também das Nações Unidas. Então, o objetivo 13 da Agenda 2030, ele visa a tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima e seus impactos, justamente consonante com os esforços internacionais, sobretudo com aquilo que já previa a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as mudanças do clima, um documento já mais antigo. Então, nesse sentido, é imperativo para a promoção do desenvolvimento sustentável essa percepção das medidas urgentes, da necessidade de tomada de medidas urgentes para combater as mudanças do clima e seus impactos, devido às suas consequências negativas, que podem violar direitos humanos, como o equilíbrio ambiental, a vida digna, a saúde, o desenvolvimento integral, dentre outras consequências, que já estão reconhecidas, inclusive, em vários documentos emitidos por vários órgãos da própria ONU, das Nações Unidas. Então, no objetivo 13, não há propriamente falando especificamente do objetivo 13, não há orientação direta ou dever de observância das metas pelas empresas. Isso se constitui enquanto um problema, obviamente. Por quê? Porque o atual modelo de desenvolvimento e de produção, encampado principalmente pelas empresas, pelo modelo de empresas, contribui para a emissão de gases de efeito estufa, que são os principais causadores da mudança climática, que contribuem com a mudança climática, conforme vários estudos científicos que a gente tem e que indicam esse fundamento. Então, o presente estudo ele tem por principal objetivo analisar se e em que medida essas empresas possuem responsabilidade para a concretização daquilo que determina o objetivo 13 da Agenda 2030. Se elas podem participar, se elas têm responsabilidade, se elas podem promover aquelas medidas, desenvolvendo, então, medidas para combater as causas da mudança climática, bem como para promover direitos humanos. Então, com base em todos esses elementos expostos até então, a pesquisa parte da hipótese de que as mudanças climáticas, sobretudo os seus impactos sociais e ambientais, eles constituem violações a direitos humanos. Isso não é novidade, porque alguns documentos da ONU já apontam nesse sentido. Mas eles devem ser compreendidos como problemas de direitos humanos e sendo as empresas responsáveis por respeitá-los, inclusive também pelo respeito aos objetivos 13 da Agenda 2030. Tá? Tal aspecto, ele deriva, então, do entrelaçamento, como a gente estava falando anteriormente, de diversos documentos internacionais, como a própria Agenda 2030 e os princípios regentes sobre empresas e direitos humanos das Nações Unidas. Embora esse documento seja de 2011, anterior à Agenda 2030. Então, indica o presente estudo que pode ser efetivo para a responsabilidade empresarial a implementação do instrumento da devida diligência em matéria de combate a mudanças climáticas e de promoção a direitos humanos que estão presentes lá no documento dos princípios regentes sobre empresas e direitos humanos. Tá?
Então, defende a defesa da nossa pesquisa é no sentido de que, embora seja anterior aos compromissos assumidos pela mitigação de mudanças climáticas, inclusive aos objetivos da Agenda 2030, a observância dos princípios regentes, sobretudo do instrumento da devida diligência, e da aplicação da devida diligência à atividade empresarial, esse aspecto é essencial para implementar ações voltadas para a promoção de direitos humanos no contexto de mudanças climáticas e reconhecer que esses aspectos, que a empresa pode ser sim um agente efetivo na promoção de direitos humanos e na prevenção da violação, né, de possíveis direitos humanos devido às mudanças climáticas. O método que nós utilizamos para desenvolver essa pesquisa é o hipotético dedutivo, sendo o procedimento da pesquisa o bibliográfico, fundamentado teoricamente os parâmetros para o reconhecimento de que as mudanças climáticas se relacionam sim com os direitos humanos e de que as empresas são responsáveis por respeitá-los. Embora não haja obrigatoriedade internacional, mas tem a responsabilidade e bem como do desdobramento desta responsabilidade no objetivo 13 da Agenda 2030. Como resultado e como as conclusões aí mesmo que parciais, nós identificamos que há um apontamento para que as empresas possam ser responsáveis por medidas efetivas de combate à mudança climática, com papel cada vez mais efetivo, mais expressivo na sociedade, pois as mudanças climáticas se tratam de problemas de direitos humanos, embora elas não constem expressamente nas metas do Objetivo 13 da Agenda 2030. Mas há uma possibilidade, como falei anteriormente, dos documentos internacionais que apontam nesse sentido. Nesse caso, então, podem ser auxiliadas pelo instrumento da devida diligência. As empresas, né, podem ser auxiliadas pelo instrumento da devida diligência em matéria de direitos humanos, no sentido de que elas auxiliam na avaliação dos impactos potenciais e reais das atividades empresariais e mudanças climáticas, internalizando estratégias de direitos humanos na tomada de decisão, nos procedimentos, e isso auxilia na observância e no respeito ao objetivo 13 da Agenda 2030 para a promoção, então, do desenvolvimento sustentável. De modo geral, são essas as diretrizes gerais do trabalho que a gente pretende desenvolver. Agradeço novamente a possibilidade, a oportunidade de apresentar o trabalho na segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos, e qualquer dúvida eu fico à disposição aí para a gente poder conversar também sobre a temática. Muito obrigado. Até mais.